Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, onde nós falamos sobre as leis do poder e as leis do dinheiro. E hoje estamos aqui com esse cenário maravilhoso, a cafeteria já fechou, domingão, e nós estamos em manutenção na área externa, e então decidi gravar um vídeo aqui com esse belo cenário, onde é o meu local de trabalho, um dos meus locais de trabalho. E ao longo do dia, eu confesso para vocês que hoje eu tirei um tempo para ficar calado, para ficar bem quieto. E logo no início da manhã eu tive um tempo maravilhoso com Deus. E eu senti vontade de gravar esse vídeo aqui para vocês, para que talvez você consiga extrair algo de bom e que vai te ajudar nesse tempo muito insano que nós estamos vivendo. Eu ainda não acho que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu não acho que a gente vai ter uma bomba atômica. Eu não acho que Jesus vai voltar amanhã. Mas é importante aprender a remir o tempo para tomar as melhores decisões com relação ao nosso futuro. Nós não podemos jogar a toalha para cima e desistir. Deus não nos colocou nesse mundo para a gente desistir. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E para que nós sejamos o sal que leva sabor, e para que nós sejamos a luz do mundo, nós precisamos tomar algumas decisões diárias que vão impactar nesse resultado final. E para isso eu trouxe alguns pontos que eu acabei de escrever aqui, que servem para mim, mas também servem para você, para que você consiga passar por esse momento que nós estamos vivendo com mais tranquilidade e equilíbrio emocional. Então, se isso daqui fizer sentido para você, curte esse vídeo, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso, porque nós estamos enfrentando um tempo bem delicado. E a primeira coisa que eu elenquei aqui para que a gente consiga passar por esse momento enquanto sociedade, e aqui eu não estou falando somente enquanto empresário, isso aqui serve para todo mundo. Eu acredito que a coisa mais importante que a gente precisa fazer é entregar a nossa vida para Deus todos os dias, porque com o complicar das coisas, com a complicação da vida humana como nós estamos vendo, tem decisões que a gente não sabe tomar, tem decisões que a gente simplesmente não tem capacidade emocional para tomar. É normal, nós estamos passando por um reset econômico, nós estamos passando por uma mudança da ordem mundial e você não tem obrigação de saber o que fazer sempre. Você é um ser humano que sabe lá Deus, tem 50, 40, 30, 20 anos. O que você sabe realmente da história? Sabe lá Deus quantos mil anos a Terra tem, quantos centenas de milhares de anos, sei lá. Eu não faço a mínima ideia. E aí você pega todo o peso do mundo e coloca sobre si mesmo, achando que tem que resolver tudo sozinho. Não, muito pelo contrário. Deus desenhou tudo para a glória dele. Então as suas decisões também devem ser baseadas na vontade de Deus. E para isso, você precisa buscar ter um relacionamento com Deus. Orar, ler a Bíblia, procurar uma igreja, louvar a Deus, ver Deus nas coisas simples, como na natureza, como nesse ambiente de paz e tranquilidade, onde a presença de Deus habita. Deus não habita em barulho, em bagunça. Então, quando você entrega as suas decisões a Deus, você já tira um peso absurdo, não importa a situação que você esteja vivendo. Se tem alguém doente na tua família, se você está passando por uma crise financeira, se, sei lá, o mundo ao teu redor está desabando, se tem guerra mundial sendo anunciada, nada importa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você coloca Deus em primeiro lugar, nós já temos o primeiro item da lista aqui, que vai te ajudar e me ajudar a tomar as melhores decisões. O segundo ponto, inclusive, o que está segurando o meu celular aqui, que está gravando esse vídeo, é um livro. É ler todos os dias, porque a leitura, ela vai te ajudar a manter o equilíbrio emocional. Você vai buscar conhecimento. Sabedoria de Deus é uma coisa, conhecimento é outra. Na tua área, ou em algo que você deseja ser expert, ou algo que você, sei lá, ou entusiasta, ou aquilo te preenche, aquilo faz com que você raciocine além
do que as pessoas normalmente estão habituadas a ler. Eu gosto muito de ler sobre economia para trazer melhores informações para vocês, para balizar as minhas decisões econômicas também e reafirmar aquilo que eu acredito como verdade nos tempos que nós estamos vivendo. Então, ler te ajuda a manter a sanidade mental. E as pessoas não leem mais, elas só buscam informação. Scrolling all the time, passando a tela para cima toda hora. Isso não é conhecimento, galera. E se você se enche demais desse tipo de informação, naturalmente os teus neurônios vão ficar deteriorados e você não vai conseguir aprender nada. Então, a leitura diária, ela vai te ajudar a estar naquela realidade. Cara, não consigo ler e tal. Cara, vai fazer um curso de inglês, vai fazer alguma coisa para buscar conhecimento. Porque conhecimento é primordial para que você acesse outros níveis, inclusive a manutenção da tua sanidade emocional. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é fazer exercício todos os dias, que é a obrigação de todo mundo fazer exercício. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de que possivelmente a gente tem uma guerra e se você estiver acima do peso ou se você estiver muito abaixo do peso, as chances de cair nos primeiros 5 minutos é muito grande. Mas fazer exercício, cara, é qualidade de vida. Você não faz pro outro, você faz pra você, pra liberar endorfina, o hormônio do bem-estar. Faz natação, faz o que você quiser. Eu gosto muito do judô, gosto muito de musculação, mas você tem que fazer algo, não pode ficar parado, senão teu corpo murcha, é como se fosse uma flor. É para ela ser vibrante, é para ela ser bonita, mas não, tá lá murcha porque você não alimenta, não faz exercício, não coloca no sol, enfim. E aqui eu coloquei o quarto ponto, que seria fazer o seu trabalho com o máximo de dedicação. Cara, eu sei que nós estamos numa crise financeira. Eu sei que não tem dinheiro no mercado. Simplesmente nós estamos passando por um período de correção econômica. O que isso quer dizer? Foi injetado muito crédito na economia depois da pandemia. A pandemia gerou uma demanda reprimida por consumo. As pessoas ficaram trancadas dentro de casa, algumas tinham dinheiro, outras não. E o que os governos fizeram para alavancar a economia, alavancar o crescimento pós-pandêmico? Injetaram um volume absurdo de crédito na economia. A taxa de juros do Brasil na época, e tem muito a ver com a gestão do período também, estava na base de 5%. Então todo mundo saiu pegando dinheiro emprestado para investir, para comprar e tal, e ninguém esperava que a gente ia ter uma crise econômica, ninguém esperava que o PT ia voltar para o governo, ninguém esperava que a gente ia ter uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, ninguém esperava que nada disso acontecesse. A gente achava que depois da pandemia seria só paz. E cá estamos nós, 6 anos depois, numa grande crise de correção de crédito. Tinha muito crédito, agora esse crédito precisa ser corrigido. Então o que a gente tende a ver no futuro? Bolsa de valores despencando, correções de 30%, 40%, a gente já viu o Bitcoin aí derretendo. A gente vai passar por um novo momento de transferência de riqueza, em que a economia convencional ela vai perder esse valor absurdo que ela tem. A gente já está vendo isso com a queda do consumo e vai entrar uma nova economia. Então, cara, não é porque a economia está ruim que você tem que deixar de aplicar carinho, vontade no seu trabalho. Cara, não importa o que você faça, se você é professor, médico, não importa. Agora é a hora de você realmente descobrir se você ama aquilo que você faz. Independente da sua função, faça o seu melhor. Vamos lá, para esse vídeo não ficar muito longo. Ponto 5. Mantenha a sua honra. Tem muita gente por aí que porque tá difícil, porque não sei o que, eu vou surtar. E as pessoas estão se achando no direito de ficar discutindo com todo mundo, humilhando todo mundo, porque eu tenho mais direito que você, ou você tem mais direito que eu. Porque eu tô numa crise financeira, eu vou dar um calote em todo mundo. Cara, seja homem, seja mulher, pague suas contas em dia. Se não der para pagar, ligue para quem você está devendo e justifique, converse, negocie, busque uma alternativa, mas não perca a sua honra. Eu acho que
mais difícil do que você não conseguir manter a sua palavra é você fugir. Não seja um covarde. Porque isso daqui, se você agir como um covarde, você vai alimentar um mau hábito que pode levar a tua vida à ruína completa, porque você não sabe. Imagina, a pessoa pega o dinheiro com a agiota ali e dá um calote no cara e acha que depois vai ficar tudo bem e foge, vai lá para as Bahamas, sei lá, e dá uma maior loucura depois. Tem gente que acha que porque o mundo está prestes a acabar, pode tomar decisões inconsequentes. E você, se você quiser tomar as melhores decisões com relação ao futuro, não importa se a ordem mundial está mudando ou não. Você precisa colocar a tua cabeça no lugar e entender que o caráter e os princípios vêm antes de tudo isso. E se não for o fim do mundo? E se daqui a pouco ficar tudo uma mil maravilhas? Você se queimou à toa. Então, nesse tópico, a gente precisa também remir o tempo, que é entender o tempo. A gente está passando por um tempo delicado, um momento delicado. Talvez isso não dure para sempre. E aí você precisa tomar as melhores decisões com relação ao futuro do teu dinheiro. E eu já venho falando para você, cara, é hora de investir em criptomoedas. A economia ela vai ter um shift, ela vai mudar a engrenagem. Talvez esse conflito entre os Estados Unidos e o Irã seja somente o início do problema que vai trazer essa solução econômica. E se você não estiver posicionado nesse mercado, talvez você perca esse grande momento de transferência de riquezas. Toda grande crise traz consigo a possibilidade de uma transferência de riquezas absurdas. Eu já falei para vocês isso milhões de vezes, eu já citei diversos exemplos, eu já ensinei como investir em criptomoedas, eu já falei sobre XRP, eu já falei por que o XRP é bom, e às vezes você está vendo, mas não toma decisão, não age, está lá com o dinheiro parado e acha que o sistema financeiro brasileiro está seguro. Meus amigos, nós estamos sob um governo sem princípios. Nós estamos sob um governo que quer se desfazer das leis do eterno Criador. Nós estamos sob um governo que não vê problema em ter relações diplomáticas com países que escravizam a sua população, como é o caso da China, que escraviza também a população de outros países, como tem feito através do Belt and Road Initiative. A China vai entrar massivamente no Brasil, já está aqui. Isso é um risco para a gente. E você vai continuar acreditando que o real vai ser a sua salvação, todo o seu dinheiro vai estar lá no Banco do Brasil, todo o seu dinheiro vai estar lá no Nubank. Pelo amor de Deus, seja sensato. E aí você precisa remir o tempo. E por último, eu fecho aqui com 2 tópicos. Civis pacem para bellum. Em tempos de paz, preparar-se para a guerra. Preparar-se para a guerra não é treinar para ir para a guerra, não. É preparar tua mentalidade, é entender, ser frio, calculista, tomar as melhores decisões, pensar na sua família em primeiro lugar, pensar na tua casa em primeiro lugar, entender quais são as melhores decisões, agir com sobriedade. É hora de se endividar, não é hora de se endividar. Isso daí cabe a você decidir. E por último, galera, não percam tempo discutindo com ninguém. Isso daqui vai salvar tempo e mentalidade para você, porque as pessoas, olha, 30%, segundo dados aí, 30% da população brasileira é analfabeta funcional, não sabe ler e interpretar um texto. E aí você, sábio, inteligente, cheio do conhecimento, cai lá num post falando sobre algo que você não gosta e você vai ficar horas e horas discutindo na internet. Não faça isso, seja inteligente, haja com sabedoria. Isso daqui são conselhos que servem para mim também, mas servem para você, para que a gente consiga passar por esse momento de crise da melhor forma possível. E não se esqueça, comprem XRP, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu sempre toco nesse ponto porque eu tenho muita fé de que isso vai trazer uma grande riqueza para quem está preparado. Mas a gente não pode ficar pensando só nisso também. Existem outros tópicos que a gente precisa tocar no assunto para que a gente consiga chegar ao final desse momento econômico que nós estamos vivendo com muita clareza e tranquilidade para tomar as melhores decisões. Então, bom, era basicamente isso, eram algumas coisas que eu estava pensando. Esse ambiente está tão bom. Hoje foi um dia maravilhoso, um domingão maravilhoso, a gente atendeu muita gente aqui no café.
na outra unidade também. E, cara, eu tenho certeza que o Brasil vai sair dessa. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a ser um grande país. Mas, às vezes, é preciso passar por grandes dores. Afinal de contas, é durante os períodos de crise, é durante os períodos de deserto que Deus forja em nós o caráter de um povo vencedor. E eu tenho certeza que os brasileiros vão sair muito melhores dessa situação. Se você curtiu esse vídeo, comenta aí, manda para um amigo. Comenta o que você quer saber no próximo vídeo. Tamo junto, até a próxima, fui.